Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Nós vamos seguir. Tinha preparado algo aqui pra gente conversar hoje. E hoje eu passei o dia inteiro estudando, pesquisando a respeito do assunto e eram umas 11 e pouco da noite, eu estava em casa com a Rosana lá, eu falei, não é isso, não é, Deus não quer falar sobre isso. Eu descartei tudo, joguei tudo fora. E falei, vou dormir e vou colocar o relógio de despertar às 6 horas da manhã e eu levanto 6 horas e fico orando, buscando o Senhor, quem sabe. E aí a gente fez isso, fomos dormir. E de manhã Deus trouxe alguma coisa bem simples para compartilhar com a gente, conosco. E aí eu estava, na verdade, enquanto eu estava meditando no Senhor, eu lembrei de ele trouxe um episódio que eu tinha comentado com a Rosana. Falei, olha, chegou a hora de usar esse exemplo aí. Eu não tinha usado ainda. Quando nós nos casamos, a gente mudou lá para a nossa casa, tinha um pé de limão, pé de limão galego. E esse pé de limão já ia fazer 4 anos que ele estava lá e nunca tinha dado um limão sequer. Era o sarro aquele pé de limão lá, todo mundo zoava ele porque o pé de limão nunca deu um fruto. E caramba, aí meu sogro já estava pé da vida, ele amava aquele pé de limão, né? Aquele pezinho ele aguava, ele cuidava, desde que plantou lá, né? Ele cuidava daquele pé e não ia. Aí chegou, ele sempre falava que ia cortar, chegou um dia que ele estressou e falou, chega, vou meter um machado nesse pé, não vai mais. Tava bonito já fazia 4 anos. Aí eu falei pra ele, não corta não, deixa, eu vou usar ele eu vou fazer um teste com ele. Eu vou usar a fé nesse pé de limão e vamos ver se dá certo. Eu sei que dá, mas se Deus quiser curar ele, Deus cura. E aí eu falei, deixa mais um tempo aí. Não, então beleza. Aí eu peguei e comecei a orar por ele. Aí um dia eu fui lá de manhã, levantei cedinho, fui lá e impor as mãos no pé de limão. Veio a ser meu cobaia aquele pé de limão. E aí comecei a orar pelo pé de limão. Coloquei a mão nele e tal. Enquanto eu orava, o Espírito Santo falou comigo ali, né? Aquela voz doce, né? A gente sabe quando ele chega, né? Quando ele chega e sopra assim na nossa nuca. Aí ele falou assim, olha, esse pé de limão não é de oração que ele precisa. Se você olhar numas folhas dele, ele está doente. Tá vendo? Tem umas folhas pretas, umas folhas secas. Então o que ele precisa é ser tratado, ser cuidado. Eu falei, o que eu faço então? Aí ele falou, eu já dei graça para os homens estudaram, se formaram. Tem várias lojas especialistas no assunto. É simples resolver o problema dele. Eu falei, então já sei o que eu vou fazer. Cortei um pedaço onde estava alguma parte machucada, fui em 3 lojas em Bauru, perguntei o que era. Aí eles olharam e falaram, olha, isso aqui tal fungo que está causando isso, não deixa ele dar fruto, por isso, nunca tinha dado um limão. Ele enchia de flor, as florzinhas, a coisa mais linda, desabrochavam e pum, morriam todas, assim, pesteava de flor e não chegava a sair o limãozinho. E aí eu levei ele lá e falei, vou fazer um experimento. Aí ele os 2 lugares que eu fui remediaram o mesmo agrotóxico. Falou, passa isso daqui durante 4 semanas, uma vez por semana, você faz em 5 litros de água, mistura bem e borrifa nele inteiro. Beleza. E aí começamos a fazer. Passou o quê? 6 meses? Pensa num pé de limão que tuchou de limão. É o sonho, né? Eu tirei tanta foto deles. Eu falei, ó, tá aí o pé de limão. Mas isso aí trouxe um princípio, né? Porque desde quando eu comecei a orar por ele, eu comecei a entender um princípio nele ali. E nessa época eu lembrei também de um texto, Lucas 13, que fala assim, Lucas 13 do 6 ao 9, vou ler rapidinho pra gente. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano,
até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, manda cortá-la. Essa parábola aqui Jesus está falando, né, especificamente ali sobre Israel, mas também se aplica a nós que somos o povo de Deus, o novo Israel. Ele fala uma parábola ali onde é plantada uma figueira no meio de uma vinha. A vinha, nós sabemos quem é, né? É um lugar privilegiado, seria a igreja do Senhor, e ele põe essa vinha ali no meio. Então ele fala, né? Certo homem tinha uma vinha, plantou a sua vinha e vindo procurar fruto, não achou. Eu fiz algumas observações aqui que falam, né? Deus, que é o agricultor, quando a gente lê João 15, né, Jesus fala, meu pai é o agricultor e eu sou a videira. Então a gente sabe, quando vai ligando, Deus usa muito, né? Deus fala muito por expressões, linguagens. O Velho Testamento todo é forrado, né, dessas expressões. Ele usa a vinha, figueira. A figueira é o símbolo da esterilidade, é o símbolo da paz de Jerusalém. E quando ele vem procurar fruto nessa figueira, durante 3 anos, ele fica decepcionado. Porque uma figueira, apesar de estar plantada num lugar privilegiado, no meio da vinha, ela não conseguiu produzir um único fruto. Há 3 anos ele está procurando fruto naquela figueira e não acha. Imagina, todo ano você indo lá, meu sogro, no 4º ano, ele quis meter o facão lá, né? Falou, chega, não vou mais perder tempo com isso aí, pegando o maior espaço aqui do quintal. Então trata-se de uma longa esterilidade, né? Pois é normal, uma figueira, ela chega a produzir até 10 kg de figo, cada colheita, até 10 kg numa safra. E cada estação que o dono vinha procurar figo ali, apertava o coração dele, né? Nenhum figo, imagina. Cada safra que chegava, uma nova frustração. Aí no versículo 7 ele fala, né? Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes, pois, cortá-la, porque está ainda ocupando inutilmente a terra? Por que ele queria arrancar aquela figueira dali? Porque ela suga muito nutriente da terra. Não fazia sentido manter uma árvore ali que não dá fruto, não tem necessidade, né? Para que manter ela ali ainda? A permanência daquela figueira ali, ela atrapalhava mais do que ajudava. Por isso que o dono daquela videira decidiu tirar a figueira de lá. E no versículo 8 ele fala, e ele porém respondeu, Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. É justamente o agricultor que pede a Deus mais uma chance para aquela figueira. Ele fala, eu vou fazer o último esforço nela, mais um ano, me dá mais um ano para mim fazer os últimos esforços, para mim ver se eu salvo essa figueira. E Deus, como é misericordioso, né, porque ele está falando do Senhor, ele fala, ok, vamos tentar então mais uma vez, né, mais um ano. E ele fala, né, a gente vai escavar ao redor dela e pôr estrume. E essa parábola aqui, né, aplicando para nós, ele fala, chega um momento na nossa vida que não adianta mais, né, só as folhas, aquela figueira linda, maravilhosa, sendo que Deus espera os frutos. As folhas, elas significam nosso bem-estar, e não é errado isso, um bom emprego, bens financeiros, um bom carro, uma boa faculdade. Deus não é contra essas coisas, Ele quer também. O problema é quando essas coisas nos roubam de dar o fruto que Ele quer. Aparência sem resultado é a mesma coisa que folhas sem fruto. Não adianta frequentar algum lugar se a gente não apresentar os frutos que o Senhor está esperando. Porque vai ser tempo perdido. Glória a Deus, estamos aqui, provavelmente vamos ser salvos. Mas Jesus falou, no que é glorificado meu Pai? Quando nós damos fruto de vida, ali em João 15 ele está falando, né?
Tem um texto que eu vou ler rapidinho aqui, em Mateus 21. Ele fala assim: Jesus estava passando do 18 ao 22. Fala assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Você imagina Jesus passando, ele vê uma figueira linda, cheia de flores, né? E a hora que ele chega perto para comer um fruto, ele olha, não tem. Aí o que ele fala? Seja amaldiçoada. E ela seca imediatamente. Porque tem a ver com o mesmo texto que ele falou, né, do viticultor. Você espera colher o fruto, né? Quando você investe em algo, você planta algo, você espera o fruto. O mesmo que o Senhor faz com a gente. Agora, quando o agricultor fala para Deus, deixa que eu escave ao redor dela, o que ele está dizendo? Quando ele fala de escavar, ele está falando: olha, eu vou mexer na raiz dessa árvore, eu vou arrancar a terra ao redor dela, eu vou chegar na raiz e eu vou mexer na formatação dela, eu vou mexer na raiz, na matriz dela, para mudar o que está acontecendo, para colocar estrume, para colocar a vida. E o que Deus tem, que eu tenho trabalhado, nos esforçado, né? Temos falado muito disso no nosso grupo caseiro, que a gente quer que todos os discípulos se tornem discipuladores, né? O Daniel, toda vez que senta com a gente, ele fala a mesma coisa. Ele fala: quem não é discípulo, não é nada. E quem não faz discípulo, não faz nada. Não adianta a gente fazer retiro, não adianta a gente, né, fazer reuniões, não adianta se nós não estivermos fazendo o que ele mandou, que é fazer discípulo. E eu vou dar 2 exemplos rapidinho aqui, que ele fala em João 10. Jesus, ele tentar avançar mais um pouquinho. O que seria, né? Quando o viticultor fala que ele vai escavar ao redor daquela planta, ele vai mexer lá na raiz dela, ele vai no problema, né? Ele vai atacar exatamente onde precisa ser atacado. E às vezes pode ter N fatores que nos proíbem, que não nos permite frutificar, por mais que nós tenhamos conhecimento, por mais que nós tenhamos bagagem, por mais que às vezes parece que a coisa não vai, né? Não anda, não desenrosca, parece que tem alguma coisa que fica atada. Em João 10, um exemplo que eu quero ler conosco aqui, ele fala assim, do 10, do 1 ao 4: em verdade eu vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair cada uma, de sair todas elas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. Nesse texto aqui, Lucão, posso usar você rapidinho? Pode me ajudar? Meu primeiro... Chega aí, por favor. Jesus fala assim... Isso, pode ser que não. Ele fala assim... Ele, nesse texto aqui, ele fala sobre 6 personagens. Correto? Ele usa 6 personagens ali. Ele fala a respeito das ovelhas. Quem são as ovelhas? Somos nós, as pessoas. Certo? Então, entre o Lucão e... ele fala que a ovelha, ela tem o aprisco, né? Em verdade eu vos digo, quem não entra... O que é o aprisco? O aprisco é o coletivo de ovelhas. Mas não é isso que ele está falando. Porque ele não está falando de ovelha, ele está falando de ser humano, está falando de gente.
Então quando ele fala sobre ovelha, sobre pessoas, ele está usando o exemplo. O aprisco é quando as ovelhas estão com medo, elas se unem. Aí forma um coletivo. Quando que elas ficam todas juntas? Quando começa a chover, relampear. Quando alguém, um lobo, vem atacar, elas se juntam todas. Ali formam um aprisco, é a segurança da ovelha. E aqui no espiritual, o que Jesus está falando? O aprisco é exatamente a intimidade das pessoas. É aqueles segredos que ela tem, que ela não contaria para ninguém. Né? Para quem que ela vai abrir? Para o pastor. Quem que é o pastor? Aquele que Deus pega e leva até ele, e ele cria o vínculo, porque ele é o pastor. Só que entre o pastor e a ovelha tem o aprisco. Jesus também falou ali, ó, que existia uma porta para atravessar. Para mim chegar no coração dele, na intimidade dele, para ele poder se vincular com Jesus e Jesus ser o meio pelo qual ele alcança ele, existe uma porta e existe um porteiro. Está falando aqui, ó. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor da ovelha. Para este, o porteiro abre. Quem é o porteiro? Aqui, Deus. Por quê? Porque Deus que é o dono de todos os corações. Não tem como eu passar, estourar a porta se Deus não abrir. Eu nunca vou conseguir fazer um discípulo, eu nunca vou conseguir chegar no coração de alguém se Deus não abrir. Eu posso fazer de tudo, eu posso fazer um monte de obras, um monte de coisa, mas fazer discípulo, formar uma vida, conseguir transmitir a vida de Jesus para uma outra pessoa, é só Jesus que pode fazer isso. Só que também existe uma porta. A porta quem é? Jesus. Nós sabemos quem é, né? A porta. Então entre o pastor e a ovelha, para chegar na intimidade dela, existe um porteiro entre nós dois. E esse porteiro, ele só abre para quem ele quiser. Ele não abre para qualquer um. Você pode falar o que você quiser, você pode ir todo dia visitar, você pode... Não tem o que faça. Se Deus não abrir, não adianta. A pessoa não vai, o máximo você pode conseguir convencer ela. Só que aí você vai ter dor de cabeça pro resto, você vai ter que carregar nas costas. Porque não foi Deus que trouxe. Obrigado. Se não for Deus que trouxe, ele não vai sustentar o que ele não criou. Ele só sustenta o que ele cria. Então você vai bater a cabeça, vai cansar, vai se descabelar, mas resultado mesmo você não vai ter. Não vai ter nunca. Porque Deus não está no negócio. Só por isso. Você não recebe a vida de Deus. Quer ver Deus cooperando com Paulo, o porteiro? Eu vou ler rapidinho pra gente aqui em Atos 16, 14. Fala assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, vírgula, o Senhor abriu o coração dela para atender o que o Paulo estava falando. Olha o porteiro ali abrindo o coração da pessoa para que pudesse entrar ali, ó. Deus é o dono de todo o coração. Não é por força, não é por vontade, mas é Ele quem faz isso. E quando Ele abre o coração de uma pessoa para você falar, não importa o quanto você sabe, o que você sabe fazer, se você tem capacidade, se você não tem, se você é limitado, se você não é, quanto você é bom, quanto você não é, porque é Deus quem está fazendo, é Deus que está abrindo, e Ele vai capacitar. Já não depende mais de mim, depende dele. Eu sou o meio pelo qual Ele usa. Não importa, não depende dos seus dons. Os nossos dons não vai nos ajudar. Ele vai usar, mas que não vai. Então, às vezes, o não estar conseguindo desenvolver pode ser o próprio Deus resistindo, o próprio Deus não cooperando conosco, o próprio Senhor que não está fazendo a coisa andar. Um outro exemplo, João 15, do 1 ao 4, seguindo na mesma linha, né? Ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
eu sou a videira e vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 8 ele fala assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Né? Quando nós damos fruto, Jesus fala, aqui ele está falando para discípulo, né? E ele fala: nisso vos tornareis meus discípulos. As varas, ou o ramo, acho que todo mundo conhece, né, como funciona. Você pega um ramo, você secciona a videira, né, faz um corte nela, você pega ali no caule dela e amarra aquele ramo no local ali. E ele vai germinar no caule da videira. É assim que o pessoal faz. Para quê? Para que quando ele está ali, ele vai receber a seiva que transmite lá da raiz. A hora que passar a seiva, ele vai pegar. E aí ele vai se desenvolver e vai dar fruto. A partir daí, ele passa a absorver os sais minerais, os nutrientes necessários à sua vida, os quais são absorvidos das profundezas do solo pela raiz do tronco principal. Quando um ramo que foi enxertado ali não dá fruto, pode ser ele não está absorvendo a seiva do tronco onde ele foi encharcado. E isso geralmente acontece porque ele está doente, ou por sequidão, ou pelo fato de quando foi enxertado não pegou. Ele também não faz parte da videira. Por causa disso, o ramo infrutífero ele tem que ser retirado de novo para fora da planta, porque ele vai pegar, roubar todos os nutrientes e não vai produzir o que tinha que produzir. É por isso que Jesus fala, né? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Agora, não é a vontade de Deus cortar ninguém. Nós sabemos disso, nós conhecemos a Deus. Não é, Deus não tem vontade de fazer isso, não quer fazer isso. E ele nem quer. Aí no primeiro exemplo que eu dei ali, que fala, né, que Deus às vezes não coopera com nós. Mas por que Deus pode não cooperar com alguém? Alguém que queira fazer, né? Qual que é o motivo de Deus não estar disposto a cooperar comigo, a fazer discípulos para Ele? Porque algumas coisas que eu fiquei pensando. Orgulho. A Bíblia fala que Deus resiste ao orgulhoso. Porque às vezes a intenção do meu coração não é fazer discípulo para Ele, é fazer para mim. A minha intenção é fazer discípulos para que eu me glorie. Porque a finalidade do fruto é o quê? A glória de Deus. É buscar a glória de Deus. A finalidade é essa. E isso não pode ser por pressão, por vontade, porque a liderança está fazendo pressão, porque o meu discipulador está fazendo pressão, porque não sei o que. Não é por isso também, porque Deus também vai resistir. Deus não vai deixar isso acontecer. Ele não vai permitir vidas verdadeiramente que querem ter um encontro com Ele, querem se entregar a Ele, se tiver essas raízes no nosso coração. Ele também vai. Como que Deus quer que seja? Tem que ser de coração, buscar de pureza. Quando Jesus vai conversar com Pedro, ele chama Pedro, depois que Pedro nega ele, Pedro abandona o ministério. Quando a gente vai ler João 21, fala assim, Pedro fala assim, João 20 fala assim, eu vou pescar. Quando Jesus morre, ressuscita, aí Pedro negou ele, aí Pedro fala assim para os discípulos, pessoal, eu estou saindo fora do barco. Ele era casado, ele fala, estou indo pescar, e volta. Aí o próprio Senhor teve que voltar, ir lá, conversar com ele, chama ele, né? E chama ele sozinho em particular e fala, Pedro, tu me amas? Fala, pô, claro que eu te amo, meu. Você sabe que eu te amo. Aí o que ele fala? Senta minhas ovelhas. Aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Fala, pô, tu sabe que eu te amo. Aí fala, apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus fala de novo para ele, né? Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala. Aí a Bíblia fala assim, que Pedro se entristeceu por ele ter perguntado pela terceira vez, né?
Ali naquele, uma vez eu já comentei aqui, né, bem rapidinho, que ali existe um jogo de palavras que Jesus fala, que para nós não tem essas 3 palavras, que lá no grego tinha. Quando Jesus fala assim, quando eu falo para minha mãe, eu amo você, eu uso uma palavra diferente, não é a mesma. E quando eu falo para Rosana que eu amo ela, eu uso uma outra palavra. Então quando Jesus fala para Pedro a primeira vez, ele está falando, Pedro, tu me amas? Aí Pedro está perguntando assim, você me ama com um amor fraternal, de irmão? Aí Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Mas ele está falando, eu te amo com um amor desse mesmo que você está falando que me ama. Aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde de novo, falando que ama no mesmo nível de Jesus. Aí Jesus pega e abaixa o nível, né? Ele usa outra palavra, você me ama, pelo menos assim, um amor de andar comigo. E aí ele lembra que ele tinha negado Jesus, aí ele se entristeceu e Pedro fala assim, você sabe de todas as coisas. Aí Jesus abaixa o nível e Pedro entende, e Pedro fala, né? Fala, você sabe que eu queria te amar com esse amor, mas não é. Eu não tenho esse amor pelas coisas que o Senhor tem, eu não tenho o amor que o Senhor tem por essas vidas, eu não tenho amor de tirar meu sábado e fazer as coisas pelas pessoas, Senhor. Você sabe disso, as minhas prioridades vêm na frente. Eu não vou tirar a minha vida para morrer por essas pessoas. E Pedro fala, e Jesus continua ali, né? Olha, quando você era mais novo, você andava e fazia o que você queria. Agora, quando você ficar mais velho, outros vão te levar para onde você não quer ir. Ou seja, Jesus está falando para ele assim, eu vou te dar outra chance de você morrer por mim. Eu vou te dar outra chance. Porque fala assim, né? Tu, quando fores mais velho, outros vão te levar e vão te cingir também, né? E a Bíblia fala que Jesus estava falando para ele com que gênero de morte ele ia morrer. E Pedro submeteu ao tratamento de Deus ali, começou a se entregar pela obra de Deus. E a história fala que quando ele foi morto, ele estava para ser condenado, ele foi crucificado também. Na hora que ele ia ser crucificado, ele fala assim, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Ele morreu de ponta cabeça. Ou seja, ele conseguiu naquela chance que o Senhor deu para ele. Então, o fazer discípulo não é por pressão, não é porque... Mas tem que ser algo que nós temos que desejar antes. É algo que eu tenho que querer, porque é isso que Deus quer. Não é por obrigação, não é porque o pessoal falou que tem que fazer, vamos fazer. Não, é algo que eu desejo fazer. É algo que eu queira fazer de todo o meu coração para o Senhor. Em meio a pessoas que estão perdidas, a Bíblia fala que são ovelhas sem pastores. Então, quem que está disposto a abrir a sua vida, o seu coração, o seu tempo para fazer isso? Jesus fala assim em João 4, olha, rogai para o Senhor da seara mandar trabalhadores para a sua vinha. Roga, porque os trabalhadores são poucos. São poucos os trabalhadores. E o desejo do coração de Deus é que nós queremos fazer isso. E Deus quer nos usar para isso. Ele também quer. Mas para isso nosso coração tem que estar com a motivação correta. Tem que ser a glória dele. Tem que entender que isso é esforço, é trabalho. Se nós estivermos ocupados com as nossas coisas, com os nossos problemas, com as minhas, Deus não vai usar mesmo. Você vai ficar 30 anos aqui, 30 anos dentro de uma igreja e nunca vai fazer. Você pode fazer um monte de coisa. Pode fazer retiro, pode fazer N coisas, música, pode gravar CD, DVD, mas fazer o que Jesus realmente mandou fazer, nós não vamos conseguir fazer, porque isso é uma obra divina e é só Ele que pode gerar isso, uma ligação no coração de um discípulo e de uma ovelha, de um discipulador, de um pai para com um filho. É Ele que vai abrir a porta, Ele é o porteiro. Nós precisamos dele, nós precisamos querer fazer isso, é isso que Ele quer, né? Porque lá em Éfeso, quando aquela igreja, Jesus escreve a carta para Éfeso, Apocalipse 2, ele fala assim, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço tudo que vocês fizeram, sei que vocês não me negam, mas eu tenho uma correção para fazer, vocês perderam o primeiro amor.
seja, aquela igreja tinha obras, tinha bastante coisa que eles tinham feito, mas eles não tinham amor. Não é um amor puro, genuíno, disposto a se entregar pelo Senhor, a pagar o preço que Jesus pagou, de andar 2 milhas, de estar junto, de chorar junto, de ficar até 4 horas da manhã em casa, chorando junto, de abrir seu bolso assim e falar: olha, quando você precisa, irmão, está aqui. O que está acontecendo na tua vida? Olha, eu pago tuas contas, tirar dessas contas. E o que eu estou falando não é teoria não, Rosana, nós fizemos muito isso já, né? Todos aqui sabem dos nossos filhos quanto Deus tem acrescentado na nossa vida e quanto nós temos feito. Isso é motivo de muita alegria e satisfação. Não é peso, não é sofrimento. E quanto mais nós fazemos, mais o Senhor acrescenta. Mais o Senhor acrescenta. E eu vou falar um negócio para vocês: ninguém vai encontrar plenitude e satisfação de vida sem fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. É no serviço para o Senhor que nós vamos ser realizados nele. Só nele, através dele, fazendo o que Ele nos mandou fazer. É ali que a vida tem sentido, fazendo aquilo que Ele nos pediu para fazer. E eu creio que aqui todo mundo está ligado na videira, porque nós conhecemos cada um de vocês, né? Próximo, bem próximo mesmo. E aí é o que falta, é o porteiro abrir a porta só. E às vezes são detalhes que precisam desenrolar, às vezes é coisa simples que precisa se acertar para que Ele possa fazer através de nós. Porque nisso você vai encontrar a plenitude para suas vidas. Nisso está a completa alegria e felicidade. Você pode arrumar o emprego que você quiser, você pode ganhar o salário que você quiser, você sempre vai ficar faltando algo. Porque nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos conseguir ser plenos ainda. E a gente vai cear em cima dessa palavra. Se alguém ainda quiser afirmar esse compromisso com Deus e falar: Senhor, eu estou disposto a abrir a minha vida para o Senhor, eu estou disposto a sacrificar os meus dias, estou disposto a sacrificar as minhas noites, estou disposto a sacrificar o tempo que o Senhor me deu, disposto a sacrificar as finanças que o Senhor colocou para mim administrar. O meu carro não é meu, é do Senhor. Abrir a vida, o coração, a mente para Ele, e falar assim: olha, eu quero cooperar contigo nessa obra, porque essa é a obra que Ele nos chamou para fazer. Essa é a obra, cooperar com Ele. E quanto a gente acha que pode se servir, nos servirmos, e enquanto a gente, depois que a gente servir, se alguém quiser vir falar alguma coisa, trazer alguma coisa, completar, está aberto, né? Tinha fraco. Vou orar para a gente encerrar.
Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez, Senhor, nos colocarmos aqui diante de Ti, Senhor, e dizer que nós não queremos ser negligentes, Senhor, na Tua obra. Aquilo que os anjos, Senhor, desejaram para eles como ministério, Senhor, o Senhor não nos deu, mas nos deu a nós, Senhor. Nós queremos novamente, Senhor, renovarmos a nossa aliança contigo, renovarmos, Senhor, o nosso pacto contigo, Senhor, de alcançar outros, de transmitir, Senhor, a Tua verdade, a Tua palavra, de vivermos para Ti, Senhor, e para a Tua obra, Senhor. Senhor, nos desperta, Senhor, não nos deixa displicentes, não nos deixe dormindo, Senhor. Senhor, nós Te pedimos e clamamos, Senhor, e suplicamos, Senhor, não nos deixa, Senhor, buscarmos só os nossos interesses nessa terra, Senhor. A vida é curta, Senhor, enquanto estamos aqui. Nós queremos usar, Senhor, todo esse tempo, Senhor, ainda aqui na terra, para cooperarmos contigo, Senhor, para fazermos aquilo que o Senhor começou um dia, e o Senhor nos separou para isso, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, e nesse momento que estamos ceando, Senhor, como forma de renovarmos a nossa aliança contigo, como diz a Tua palavra, Senhor, que havia muitos fracos e doentes, Senhor, muitos dormindo, Pai. Nós Te pedimos para que o Senhor revigore os nossos corações, as nossas mentes, Senhor. Restabeleça os pés mancos, Senhor. Restabeleça os joelhos que estão trópegos, Senhor, que estão bambos, Senhor. E nos desperta, Senhor, para a obra que o Senhor nos chamou para fazer, Senhor. Porque o Senhor nos chamou justamente para isso, Senhor, para fazermos discípulos e sermos discípulos, Senhor. E oramos para que o Senhor enche o nosso coração dessas verdades, Senhor. Que possamos, Senhor, como semeadores, Senhor, plantar a Tua palavra, Senhor, em todo tempo, em todo lugar, e que o Senhor possa cooperar conosco, Senhor, abrindo os corações daqueles que nós vamos proclamar, Senhor, a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Bom, se alguém quiser falar qualquer coisa, seja da palavra, seja contrária, seja de outra coisa, de outro assunto. O Toninho pediu para avisar também que ele tem um chuveiro ali de 220 volts. Se alguém estiver precisando, ele trocou, tirou do banheiro e está ali, né? Tá bonzinho, funcionando. Se alguém quiser pegar, tá ali na mesinha do lado ali, ó. Se ninguém tiver nada, tá encerrada a reunião. Uma vez, tá?